você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Você já reparou que somos mente, corpo e espírito? Como manter o equilíbrio? De acordo com a medicina oriental, temos 5 emoções básicas: preocupação, tristeza, medo, euforia e raiva. Vamos falar sobre essas emoções? Em especial, vamos falar sobre a raiva. Como a raiva se manifesta no seu corpo? Será que a raiva nos causa alguma doença? Como lidar com isso? Vamos falar também sobre as terapias integrativas: Reiki, acupuntura, chakras, yoga, regressão, dentre tantas outras que hoje estão nos auxiliando no tratamento das emoções, em alguns tratamentos patológicos causados por nossas emoções, terapias também que nos mantêm em equilíbrio. Vamos falar sobre isso e muito mais no nosso programa de hoje. É na região nobre dos condomínios e a que mais se valoriza. Um ótimo investimento. É a sua família vivendo com segurança no condomínio fechado com mais opções de lazer da cidade. Residencial Villeneuve. O lugar onde você sempre quis viver, agora é possível. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação RPS e Luxor Engenharia. Villeneuve. Quero mandar um beijo especial para você, minha querida maquiadora, que me deixou linda para a gravação de hoje, Andréia Ramos. Um beijo, Andréia, parabéns pelo seu trabalho. Hoje eu vou contar para vocês a parábola que se chama Cicatrizes. Havia um garotinho de temperamento muito forte. Sempre brigava com os coleguinhas, sempre estava enraivoso, dava um trabalho para os pais. O pai teve uma ideia. Chamou o filho e disse: Filho, todas as vezes que você sentir raiva, pegue um prego, vá até a cerca e pregue o prego nesta cerca. Aí você vai saber que você sentiu raiva. Nos primeiros dias o menino pregou mais de 17 pregos por dia. Toda hora ele ia lá e martelava um prego na cerca. Com o passar do tempo, a quantidade de pregos pregadas na cerca foi diminuindo. Até que o garotinho chegou ao pai e disse: Papai,
eu não tenho pregado mais pregos na cerca. Estou conseguindo me equilibrar. O pai disse, então, faça o seguinte. Para cada dia que você conseguir controlar a sua raiva, ficar calmo, tranquilo, você vai até a cerca e retire um prego. E assim foi. Os dias se passaram e o garotinho conseguiu se equilibrar e foi tirando os pregos, tirando os pregos. Chegou para o pai e falou, papai, não há mais pregos na cerca. O pai pegou na mão do filho e falou, vamos até lá. E os dois olharam a cerca. O pai disse, está vendo esses furos na cerca, meu filho? Sim. O pai disse, eles não vão mais sair dela. Por mais que você tenha tirado os pregos, as marcas vão ficar na cerca. Assim é também na nossa vida. Devemos pensar muito nas palavras e ações que fazemos quando estamos com raiva. Porque por mais que peçamos desculpas, as cicatrizes sempre vão estar lá. Vale a pena refletirmos sobre isso. Hoje nós estamos com Rodrigo Silvino, educador físico, técnico em acupuntura, psicoterapeuta, hipnólogo, massoterapeuta, professor de Reiki, proprietário da clínica Religare Saúde e Bem-Estar em Ribeirão. Rodrigo, um prazer te receber, muito bom mesmo, uma pessoa que tem conteúdos maravilhosos. Fiquem ligados hoje, nos assistam, porque realmente o Rodrigo vai nos falar coisas bastante interessantes. Rodrigo, vamos começar você nos explicando o que são as terapias integrativas. Muito obrigado pelo convite, Manu. As terapias integrativas, elas hoje passam por um processo de transformação, né? Até esse próprio nome, terapia integrativa, vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. No início, há uns 15, 20 anos atrás, nós tínhamos a terapia, ela se chamava alternativa. Então a gente entendia que era uma coisa ou outra, né? Então a gente tem na própria literatura aí, com o tempo, bastante casos, né? Vários casos na verdade, de pessoas que abandonavam o uso da terapia tradicional ocidental e se dedicavam a essa questão da terapia considerada alternativa na época. Então iam para yoga, iam para as partes espirituais, iam para meditação, usavam o uso de fitoterápicos, né? Que tudo isso hoje a gente engloba dentro da terapia integrativa. E por usarem isso, abandonando a terapia tradicional ocidental, acabavam algumas poucas tendo êxito, né, por conta da própria fé que tinha, da própria motivação que essa pessoa tinha em se melhorar, em se restabelecer, mas uma boa parte não encontrava aquilo que buscava dentro dessa considerada terapia alternativa, né? Então, o que acontecia? A piora dessas pessoas acabava que por se espalhar pelos seus parentes, pelos seus conhecidos, né? E automaticamente essas pessoas começavam a torcer um pouco o nariz em relação ao que era terapia alternativa. Com o tempo, e até a motivação, né, das pessoas que encontravam um bom caminho dentro delas, a medicina como um todo foi percebendo que não era um dizer correto, alternativa, deveria se mudar, né? O primeiro passo dessa mudança foi transformar a alternativa em complementar. Né? Então as medicinas saíram de alternativa para uma medicina complementar. Então ela estava ali como algo que complementava a medicina tradicional ocidental. Desenvolvendo um pouco mais de tempo, as próprias terminologias foram mudando, porque quando ela passou a andar não ao mesmo lado, né? Não ao lado da terapia tradicional, mas como alguém que estava ali por volta sempre, e os êxitos foram aparecendo, né? Alguns pesquisadores foram se interessando em começar a comprovar aquilo que se tinha, por exemplo, na acupuntura,
os processos de meditação, os processos das posturas de yoga, né? Dentre outras várias terapias que a gente encontra, né? Essas pessoas, no ato de comprovar tudo isso, elas foram conseguindo dar relevância para essas terapias. Automaticamente, a própria medicina acaba mudando a terminologia para uma medicina integrativa. Então, a evolução vem sendo da alternativa para a complementar, da complementar para a integrativa. Então, hoje, a gente já encontra hospitais extremamente importantes, principalmente na área de medicina, na parte de ponta, como os hospitais de São Paulo, né, o Einstein, né, o Sírio-Libanês, hospitais que já possuem departamentos dedicados à terapia integrativa. Interessante. E isso é incrível. Por quê? Porque são médicos, aqueles que estão hoje motivando, que eram, infelizmente, naquela época, até por uma certa razão, eles acabavam torcendo o nariz, como eu já disse, né? Sim. Por quê? Porque o paciente que estava ali com eles, né, abandonava o tratamento em busca de alguma coisa. Às vezes era um tratamento mais longo, um tratamento um pouco mais exigente, e a pessoa não via o resultado e ela falava, não, eu vou abandonar isso daqui e eu vou tentar pegar outra coisa. E a ideia é essa terminologia ser integrativa, Sim. né? A ideia de estar integrando Sim. mesmo ao tratamento, Sim, né? sim. Não uma escolha que eu faço, eu vou só na meditação, eu vou só na questão espiritual, mas não, integrar mesmo, todas elas, se possíveis, ou o máximo possível, né? Para que possa alcançar um resultado. E é muito bom você nos colocar isso, que muitos hospitais hoje em dia estão aderindo a isso, né? Sim, em 2017, dia 11 de janeiro de 2017, o SUS edita uma portaria trazendo a prática integrativa para dentro dele. Já havia essa conceituação dentro do SUS, mas não havia ainda a portaria que enumerasse, né, desse nome, na verdade, a todas as terapias que poderiam ser aceitas dentro do processo de saúde pública. Maravilha, o SUS faz isso, Sim. faz uso disso, então nós podemos realmente utilizar. Pode utilizar com tranquilidade, obviamente com profissionais qualificados, né, que buscam entender, que buscam estudar e que tem essa preocupação em chegar para o seu cliente e falar, cliente, você está em parceria com o médico, você está me visitando hoje para uma acupuntura por conta de um problema articular. Você tem o acompanhamento de um ortopedista? Eu tenho acompanhamento, então tudo bem. Aí a gente admite essa pessoa e passa a ajudar ela dentro de um exemplo da medicina tradicional chinesa, que aqui a gente chama hoje de acupuntura, né? Sim. Então você passa a fazer esse acompanhamento junto com a pessoa em parceria com o ortopedista. Muito bom. E essas terapias integrativas, então, Rodrigo, como elas podem, falando agora sobre a questão emocional, né? Como essas terapias integrativas podem nos ajudar, então, a lidarmos com as questões emocionais, a nos conhecermos, a equilibrarmos, né? Mantermos o equilíbrio em determinadas emoções. Então, nos fale um pouquinho sobre isso. Tá, eu vou transitar naquilo que eu acredito ser um pouco mais fácil para mim, por estar já há alguns anos trabalhando com isso. Okay. Tá? Hoje a gente encontra cada uma dessas terapias integrativas com exemplos da acupuntura, do reiki, a psicoterapia ligado a processos até de uma forma espirituais, né? Que é o que a gente chama de psicoterapia reencarnacionista, né? Admite a espiritualidade, né? Todas elas procuram trabalhar com o ser humano de forma integral. Então, o contexto primordial de todas elas é o contexto holístico. Okay. Holos, né, vem de uma palavra grega que conceitua o todo. Né? Então, quando a gente trabalha holisticamente, nós contemplamos 3 partes do ser humano que nós entendemos que é o todo desse ser humano, que é o corpo, então é a parte física, todas as patologias físicas, todos os sofrimentos, as dores que acometem o corpo, que acabam sendo, na verdade, o grande e último alarme que leva as pessoas a buscarem primeiro a medicina tradicional e depois a medicina integrativa, ou aqueles que já têm eliminado esse conceito anterior, né, esse preconceito, eles buscam junto. Né? Vou ao médico e tem casos de pessoas que já estão com terapeutas e vão ao médico depois. Né? Porque o terapeuta tem que motivar isso. Então, tratar o corpo,
tratar a mente. Então a mente é extremamente importante, na minha opinião, ela é o grande vilão hoje do processo que todos os seres humanos nós vivemos, né? Por quê? Porque são situações onde a mente acaba criando problemas físicos, né? Então vamos descer em escalas, né? E por último, pensar o ser humano como um ser espiritual também, ligado cada um à sua crença específica. Não buscando de forma nenhuma dizer qual crença é certa e qual é errada, porque todas são certas. Só que entender que todo mundo, até aqueles que não têm necessidade, né, que a gente se auto-intitulam ateus, né, até eles têm uma crença em alguma coisa, que eles geralmente levam para a parte da ciência, né? Então, o acreditar é uma coisa natural humana. Então, porque nós somos, né, corpo, mente e espírito. Exatamente. Então, as terapias integrativas, elas vão trabalhar usando essas 3 camadas, né? Buscando entender que às vezes uma dor numa articulação, uma dor de joelho, uma dor no ombro, uma dor muscular, um problema de gastrite, que são coisas comuns do dia a dia, né? Problemas intestinais, todos eles são de origem mental, né? Psicológica e principalmente emocional, né? Então, o que a terapia holística faz? Ela proporciona a integração desses conceitos. Olha, o cliente chega para a gente e fala, eu tenho gastrite, é uma coisa muito comum que a gente encontra hoje em dia. Você, cliente, né, e eu falo cliente para ter essa separação, né? Paciente é de médico, cliente é de terapeuta holístico. Olha, cliente, você tem essa sua gastrite. Você percebe que um comportamento, por exemplo, que motiva bastante é o estresse? Você, quando está no momento estressado, sua gastrite aumenta. Você fica mais sensível a tais alimentos. Ou até de estômago vazio, uma sensação causa gastrite. Então, essa percepção, esse linkar aquela dor física, aquele processo físico com um comportamento, entendeu? Esse é o nosso papel como terapeuta holístico ou terapeutas integrativos. Trazer essa consciência. E aí você invade um pouco mais, né, com a permissão do cliente, a vivência dele e pergunta assim, olha, qual é o seu processo espiritual? Como você engloba isso? Como você encararia essa dor? Você culparia alguém ou você admitiria a culpa para dentro de si? Entendeu? Então essas são as formas como nós conseguimos trabalhar as emoções, conceituando tudo numa coisa só, para a pessoa entender que a responsabilidade de criar o processo é dela e, inclusive, de sair do processo também é dela. Isso é muito importante o que eu estou dizendo. Eu gostaria que você repetisse isso, porque é muito importante as pessoas assumirem realmente consciência da responsabilidade da vida de cada uma delas. Sim, às vezes a gente encontra na prática diária, né, na clínica diária, algumas pessoas um pouco menos informadas a respeito disso, mais céticas, e quando você começa a falar para ela, olha, você percebe, no exemplo da gastrite que eu dei, que esse seu comportamento piora, aí ele vai falar assim para mim, lógico, o médico já falou que eu tenho a gastrite nervosa, né? Você vê, a própria medicina já entende. Já existe uma parte da medicina tradicional ocidental chamada psicossomática, né? Eles estudam isso. Então eles entendem emoções que intensificam dores. Sim. O que nós tentamos explicar para os clientes é que não só intensificam dores, como são as origens da dor. Entendeu? Então a pessoa, ela não ficou com gastrite, depois ficou estressada. Ela já era estressada. Ela já era problemática nesse campo, né, nessa forma de lidar, e aí o tempo desenvolveu a gastrite, porque é a forma como o corpo fala para ela. Então, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de reconhecer isso, né? Tem. Porque a gente está acostumado, desde muito tempo, na verdade, uma cultura brasileira, e entender que você é acometido pelas doenças. Isso. Como se de repente você estivesse caminhando na rua e a doença resolvesse pegar você, e aí pronto, eu sou vítima da doença. Mas esse conceito de que nós não somos vítimas, e sim somos o principal agente criador e destruidor da patologia, já é uma coisa natural dentro da cultura oriental. Se você viajar e experimentar o contato com orientais, principalmente o pessoal que vem para cá, você vê que eles já têm essa abordagem de entender assim, não, eu sou responsável pelos meus processos. Eu não terceirizo esse problema, né? Principalmente quando
acomete o próprio corpo, né? Então a pessoa, ela já tem esse hábito. E o que eu gostaria muito de conceituar para as pessoas, para que parem para pensar, é que todas as dores que vocês possuem, todas as dificuldades que nós possuímos física e fisiologicamente, têm origem nos nossos comportamentos diários. Então é o estresse nosso de cada dia, sabe? É o medo nosso de cada dia. É a preocupação nossa de cada dia que vai atingir todos esses processos corporais. Embora tenham questões pontuais que possam vir a causar também. Por exemplo, a perda de um ente querido. Sim, que aí você pega, vamos supor, você pega uma pessoa que ela já é uma pessoa triste de excelência. Uma pessoa que nós consideramos melancólica, né? O melancólico, isso confunde muito hoje melancolia com depressão. Tá? Eu não sou expert nessa área, mas eu gosto de conceituar isso daí porque o depressivo, a pessoa considerada patologicamente depressiva, ela não sai de casa, ela não toma banho, ela não come, ela precisa ser motivada a fazer isso. Por quê? Porque ela já abandona essa vontade. Né? Enquanto que é muito facilmente hoje diagnosticado uma pessoa com melancolia, você aponta o dedo para ela e fala, você tem depressão. Só que o melancólico vai em festa, vai em shopping, ele conversa com você no dia a dia, ele trabalha, né? É óbvio que é um estado de evolução, lógico, porque tudo está conectado. Mas é muito fácil hoje você apontar para a pessoa e falar, você está depressivo. E aí o próprio fato de categorizar a pessoa desse jeito já faz isso. Então o caso que você falou de um ente querido... Coisas pontuais, né? Aconteceu, ela já tem o hábito de ser desse jeito. Quando acontece, por exemplo, uma morte, né, de uma pessoa querida, esse processo extrapola, eleva aquilo, né, faz com que a gente fique mais aquilo. Então, automaticamente o corpo que estava ali naquele patamar segurando aquele comportamento, na hora que você aumenta a quantidade de energia daquele sentimento ruim, o corpo não segura. Ele precisa gritar. E aí ele grita em forma de dor, em forma de disfunção, em forma de desarmonização. Entendeu? E aí a gente vê essas características dos que a gente considera, pelo menos pela medicina chinesa, as 5 emoções básicas, né? Que são a preocupação, o medo, a raiva, a euforia, que no chinês considera como alegria, mas a gente extrapola ela para euforia, e a tristeza, né? Então, se você for parar para pensar, todos os dias você é acometido por todas essas sensações. E o que você poderia fazer para se proteger, para se harmonizar? Você deveria ter atenção, né? Não existe uma frase muito famosa, né, que a gente vê da espiritualidade, né, para não entrar em detalhe, mas que fala assim, orai e vigiai. Sim. Não é verdade? Sim. Então, o que a gente não aprende a viver é vigiando. Porque na hora que a coisa comete, todo mundo acessa a sua própria espiritualidade e ora, pedindo alguma coisa. Porque essas emoções básicas, elas nos acometem a todo momento. E muitas vezes nós não percebemos, não é, Rodrigo? Sim. A gente acaba deixando passar. E aí o outro dia vem de novo e novamente emoções assim e eu não me observo. Sim. Então, por isso é importante esse olhar, né? Que a gente possa, como você está dizendo, né? Fazendo essa correlação com a questão do orar e vigiar, né? Sim. De observarmos, de olharmos isso, porque somos acometidos a todo momento. Sim. E aí quando a gente traz para a terapia integrativa, o terapeuta, ele tem esse dever, despertar sua consciência para o processo de criação de uma disfunção, de uma desarmonia, do que a medicina tradicional encara como uma patologia. Então, olha, acorda, presta atenção, você está agindo desse jeito diariamente e isso provavelmente vai trazer para você uma consequência. E essa consequência lá na frente, se você não tiver essa cultura instalada na pessoa, ela vai falar assim, pois como eu estivesse andando num campo aberto, um raio me atingiu e eu fui vítima desse raio. Mas você estava num campo aberto. Sim. Entendeu? Você estava se colocando num campo aberto e quando eu falo campo aberto, eu falo de uma situação onde você não tem proteção. Né? Você não se percebe, se dirige a esse local sem proteção, sem se preocupar com a sua própria proteção e de repente, pá, você é acometido por um raio. Mas se a gente for parar para pensar, você é acometido por um raio quando você está num campo aberto, não é verdade? Sim. E quem se colocou naquele campo? Você. Você. Então é isso que é interessante puxar
para as pessoas começarem a perceber. Sim, porque as pessoas estão em relações, hoje em dia, bastante problemáticas até. Eu tenho visto, ouvido e muitas pessoas me questionado sobre isso, né? E aí eu percebo que as pessoas estão deixando levar, Rodrigo. Muito, e por isso estão adoecendo, né? E aí só passam a olhar para si, a se cuidar quando realmente a doença chega. Sim. E a gente vê hoje, por exemplo, qual que é considerada hoje uma das doenças mais traumatizantes? O câncer. Sim. O que você vê, o que você observa de pessoas que, quando são acometidas pelo câncer, né, descobrem o câncer, o quanto essa pessoa se abala, o quanto ela começa a revisitar os processos da vida dela, o quanto ela começa a rebobinar, né, esse termo até é um pouco antigo, mas rebobinar a fita e ver o que eu fiz, o que me trouxe até aqui. E esse momento dessa cultura entrar na mente dessas pessoas, porque elas investiguem isso e entendam, aquilo ali fui eu que criei, fui eu que desenvolvi isso. Entendeu? Como? Mas existem aparelhos eletrônicos, existe hoje alimentação. A OMS, por exemplo, já admite que carne processada é uma coisa que faz mal para o organismo, já é até cancerígeno, né? Eles já colocaram isso, ela já tem essa admissão. Então você fala, não, mas eu comia muito isso, mas eu estava muito próximo de equipamentos radioativamente fortes, e isso me trouxe. Mas quantas e quantas vezes a gente vê às vezes pessoas que passam uma vida inteira fumando, por exemplo, que é um hábito péssimo, mas a pessoa ela desencarna, ela morre. E aí na hora que vai se fazer um estudo, o pulmão dela está limpo. E você vê às vezes pessoas que fumam 2, 3, 5 anos, de uma hora para outra o pulmão está totalmente tomado. Então quer dizer, o que faz, o que determina quem vai ser? As emoções. Entendeu? No caso do pulmão, especificamente, na medicina chinesa acredita que é a tristeza. Essa melancolia que a gente já vem falando, que é uma melancolia que pode ser extremamente exacerbada quando um ente querido desencarna, morre. Muito interessante, Rodrigo. O nosso bate-papo tem muita coisa para ser dita. Eu quero chamar agora um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Rodrigo Silvino para continuarmos esse assunto maravilhoso. Olá, tudo bem? Nós aqui na Pag Leve Cerealista, hoje num lugar um pouquinho diferente. Aqui é meu depósito, onde a gente faz toda a separação dos produtos para levar para a loja, onde a gente recebe a mercadoria e trabalha ela com todo carinho até chegar na loja. Hoje eu vim mostrar para vocês uma linha de pouchers, que são produtos que eu gosto muito. Esses são aperitivos, esse aqui é um milho espanhol, vale a pena experimentar. Amêndoas torrada e salgada, produto muito bacana, vale a pena comer. Outra amêndoas que tem, que eu gosto demais, essa não é tão fácil de achar, é uma amêndoas defumada. Isso é uma delícia, com uma cervejinha no final da tarde é espetacular. Temos também amendoins, tá? Flocos de coco, esse é um floco de coco queimado, ele tem um pouquinho de açúcar, super saboroso, super gostoso. Para você que está entrando nesse mundo de dietas, quer se preparar aí, então vamos lá, a gente tem uma linha de chás muito bacanas. Chá de hibisco que eu trouxe hoje para vocês, diurético, faz um bem danado, todo mundo pode tomar, ajuda no emagrecimento. E trouxe os chás mais comuns, melissa, para dormir um sono gostoso, tranquilo, é bem bacana. Para a linha de dietas, pessoal que tem problema de intestino preso, por exemplo, ou está numa dieta que cortou carboidrato, começa a prender o intestino, algumas soluções bem interessantes. Psyllium, um produto muito bacana para quem tem intestino preso, você mistura uma colher de sopa em meio litro de água, deixa ali, vira um gel, você toma esse gel, não tem gosto de nada e teu intestino passa a funcionar como um relógio. É bem bacana esse produto. Aí para as dietas ainda, chia, linhaça dourada, tá? Ou a linhaça marrom mesmo, qualquer uma das duas funciona muito bem. Aí trouxe outras coisas, tipo quinoa. Quinoa, todo mundo devia comer umas 2 colheres de sopa de quinoa por dia. Cacau em pó, cacau 100% puro, para fazer receitas, fazer as coisas, é muito bacana. E deixa eu falar uma novidade para vocês agora. Toda essa linha de pouchers que eu estou mostrando e muito mais, você vai começar a encontrar em lojas por aí. Em lojas, em rotisserias. A gente está começando a distribuir isso pela cidade e pela região. Então vai ser comum cada vez mais você ver esses pouchers da nossa marca nas prateleiras da cidade. Você que frequenta um lugar, tem vontade de comprar, vai lá falar com o dono, fala assim, olha, procura eles lá, põe os pouchers deles aqui, o produto deles é bem bacana. Pag Leve Cerealista, Mercado Municipal, box 4445.
Aceitamos todos os tipos de cartão. Venha nos conhecer. Voltamos com o Rodrigo Silvino. Ele está nos falando coisas incríveis e bastante interessantes sobre a medicina oriental. Mas antes eu quero mandar um beijo grande para Amanda Rodrigues, do Instituto Amanda Rodrigues, que me arrumou hoje. Amanda, querida, muito obrigada. Um beijo para você. Rodrigo, vamos falar um pouquinho mais sobre essas emoções no olhar da medicina oriental? Sim. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem 5 emoções essenciais, que delas a gente desenvolve várias outras emoções. São, vou fazer por ordem de importância, a euforia, né, que é uma alegria muito grande, aquela que a pessoa perde a noção. Às vezes uma simples palavra ou uma coisa às vezes realmente sem graça desperta nessa pessoa uma vontade, um ímpeto de rir tão grande, e às vezes até casos das pessoas que estão ali passando por um processo de dificuldade, de dor, e ela ri. Sim, muito. É engraçado, a pessoa, a forma dela se defender é rindo, né? E essa é a primeira, mais importante emoção, que é a euforia, derivada da alegria. Depois a preocupação, né? A preocupação, ou o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de mexer no português nessa frase, nessa palavra, eu acentuo ela, é pré-ocupação. Eu dou um tempo, porque você se ocupa antes da hora. E quanto a gente faz isso, né? A gente se ocupa antes da hora. Então, nossa, eu estou fazendo alguma coisa agora, mas porque isso lá na frente não pode vir a dar errado. Então eu vou antecipar agora. Mas aí eu pergunto, para a gente refletir, quantas vezes isso dá certo de verdade? Quantas vezes você se pré-ocupa e na hora do vamos ver mesmo o negócio não anda do jeito que você imaginava, né? Mas é sempre assim, na maioria das vezes. E isso depois eu pretendo conceituar para você essa questão da ansiedade, que tem a ver com esse patamar da pré-ocupação, né? A terceira, bem importante, é a tristeza, né? Então, a tristeza, ela é interessante nesse sentido, por quê? Porque as pessoas reagem à expectativa com tristeza. Então, eu espero que determinada coisa aconteça, a coisa não acontece, eu me entristeço. Eu me entristeço muito e eu viro uma pessoa melancólica, que é aquela pessoa que está triste o tempo todo, em todos os lugares, mas ela não deixa de viver. Ela não deixa de ir no shopping, ela não deixa de ir na festa, ela não deixa de estar... E aí você olha para ela, é sempre aquela pessoa no canto, que geralmente hoje em dia é fácil ter o celular, então aí o celular você consegue se interiorizar. Então você fica ali naquele negócio, celular, você, celular, e aí a tristeza se alonga, né? A outra sensação interessante também que a medicina chinesa prevê, né, que a medicina principalmente oriental, né, como um todo, prevê é o medo. Né? O medo tem uma série de coisas para você conceituar. Né? Hoje em dia, quem não tem medo de sair de casa? Quem não tem medo de entrar numa estrada e viajar? Quem não tem medo do que vai ser do país, por exemplo, falando agora recentemente, né, das coisas que vem acontecendo? O que vai ser? O que os meus filhos vão ter? O que os meus netos vão poder ter desse país? Então, quer dizer, medo tem o tempo todo. Né? E por último, e não mais importante, mas muito pelo contrário, a mais importante, porque é outra reação muito cotidiana, a raiva. Né? A raiva e todos os seus tentáculos, né? Que são vários tentáculos. Então a gente tem a raiva, e a gente pode conceituar, é muito engraçado, porque às vezes, fazendo um parênteses,
a gente trabalhando no dia a dia na clínica, o cliente ele chega, né, e ele chega eufórico e afobado e correndo, e você vê que aquela pessoa está num processo de agitação muito grande, e aí você tenta acalmar a pessoa, né, muda o assunto, muda o foco, de repente você começa a conversar terapeuticamente com essa pessoa, e aí você identifica o processo da raiva nela, e aí o que acontece? Você fala, você tem raiva. O primeiro ímpeto da pessoa é negar. Aí você fala, tá bom, você não tem raiva? Então vamos ver, você é inconformado com as coisas como estão acontecendo no Brasil hoje, por exemplo? Ah, eu sou. Você tem revolta em relação a como as coisas tomam o rumo como elas estão indo? Você se sente revoltado em certos momentos? Ah, é. Você se irrita, por exemplo, se você leva uma fechada no trânsito? Ou se alguém toma a tua frente numa fila? Ah, eu me irrito. Você fica impaciente de esperar uma fila de um banco, por exemplo, ou a sua vez na hora que você está fazendo alguma coisa? Eu fico. Aí eu falo, brinco assim, parabéns, você tem raiva. Porque todos esses sentimentos estão linkados na raiva. São todos derivados, né? E, então essas são as 5, digamos assim, emoções primordiais, né, da medicina oriental. Então vamos falar um pouco mais da questão da raiva. Porque, como você disse, as pessoas passam por esses links aí, né, relacionados à raiva a todo momento. E a gente tem percebido que muitos não sabem lidar, né? Muitos casos de violência mesmo física, em virtude da questão da raiva. E muitas pessoas com certeza adoecem pela raiva. Então eu gostaria que você abrangesse mais esse assunto da raiva, nos falasse como ela funciona no nosso corpo, qual é o funcionamento, o que nos causa, as doenças e como que a gente pode então lidar com isso. Tá, não. Isso é muito, eu particularmente gosto muito de falar a respeito disso porque é muito presente, né? Você tem o tempo todo isso. Então, eu comecei a dar algumas diretrizes, né? Então, uma pessoa inconformada, ela é uma pessoa raivosa, uma pessoa impaciente é raivosa, uma pessoa revoltada é raivosa, uma pessoa irritada é raivosa. Outras coisas que estão linkadas são um pouco mais óbvias na raiva, o ódio, a ira, a cólera. Então, são todos momentos que você vê desde o momento que você acorda, né? Muitas pessoas têm esse hábito hoje em dia, né? Acorda, a primeira coisa que faz é sair da cama, né? Pega o celular que está no criado mudo, já abre a rede social e já começa. O evento que aconteceu no ambiente, que raiva, eu estou inconformado com isso. E aí você já começa a se alimentar daquela emoção e já começa a preencher aquele copo que já não estava vazio, já estava quase transbordando. E aí você já se alimentou do processo da revolta em relação ao processo ambiental que a gente vem vivendo agora recentemente. Sim. Aí você já lembra que isso tem a ver com o governo, e o governo também você já se enraivece, porque talvez você tenha escolhido esse governo, talvez você não tenha escolhido esse governo. Se você escolheu, você tem motivos para ficar chateado, mas ao mesmo tempo você defende. Se você não escolheu, você já está empoderado de se revoltar, né? Tudo isso com a rede social, tudo isso olhando, baixando lá a linha do tempo da rede social, você já vai vendo as informações. Nem levantou da cama e já está se nutrindo de raiva. Tem gente que já se nutre com a raiva na hora que o despertador toca. Puxa, esse daí é o mais antigo, né? É o mais antigo. A pessoa já tem raiva de ter que acordar cedo. Sim. Né? Eu tenho que acordar porque eu tenho que trabalhar, é óbvio. A segunda-feira, então. Nossa, é o pior. Por quê? Porque o sistema já me parametrizou, já me deu parâmetros. Sim. E eu preciso, para me encaixar, viver, ter dinheiro e me desenvolver, eu preciso estar dentro do parâmetro. Então, sim, ele me obriga a acordar às 7 horas da manhã, para 8 horas estar trabalhando, né? Ou até mais cedo, dependendo do percurso. Ou ir para a escola, para a faculdade. Tudo. Sim. Então, a gente tinha comentado isso já anteriormente, né? O como você vai nutrindo e vai, sim, andando, fazendo um loop infinito, né? Enquanto isso, o que afeta no seu corpo, né? Eu vou falar da parte da medicina chinesa, especificamente. Vou falar também um pouco da parte de chakra, se você me permitir falar sobre isso, porque nós da terapia holística, a gente gosta muito de trabalhar isso, principalmente porque a medicina chinesa ela só tem em torno de 5 a 6 mil anos, né? Enquanto que o hindu, que desenvolveu a questão dos chakras, é até mais antigo, né? Então, quer dizer, você vê uma população hoje em dia
países extremamente populosos, né? Países com uma cultura rica e que trabalham com esse conhecimento. E a gente precisa trazer ele para o nosso dia a dia. Com certeza. Então, quando a gente fala da questão da raiva, o que a medicina chinesa prevê? Ela prevê que a raiva ela é um sentimento que está linkado num elemento, né? Para não entrar em muitos detalhes, mas o importante são os dois órgãos que a gente tem nesse elemento, que é o fígado e a vesícula biliar, né? Então, nossa, o fígado é o grande raivoso? Sim. Para o chinês, o fígado é considerado o general. Então, o general é aquele que tem ímpeto, é aquele que tem gana, é o que comanda, o que coordena, o que mantém a ordem, né? Como todo bom exército, né? Sim. Imagina a forma de pensar do chinês com o império, sendo que o imperador é a figura principal, abaixo do imperador é o general. Sim. Porque o poder do imperador tem que ser garantido com o poder do exército. Quem comanda o exército? O general. Sim. Então, o fígado é esse cara. Ao lado dele está o juiz, que é a vesícula biliar. Né? Então, por exemplo, quantas pessoas que talvez estejam nos assistindo hoje, né, já operaram da sua vesícula biliar? Já retiraram a vesícula biliar, né? Para o chinês, isso... Conheço vários. Então, e para o chinês você está retirando o juiz. Então a gente brinca aqui, né, no ocidente que o dente do siso é o dente do juízo, né? Porque vem na época que nasce, na época que a gente está se emancipando, né? 17, 18, 19, 20 anos ele está nascendo, mas para o chinês não. O juízo está na vesícula biliar. Então ela precisa estar bem, em bom funcionamento. Como que a gente é popular isso? Como que a gente agride o fígado hoje em dia? Bebendo, álcool, demais. Se alimentando de produtos industrializados demais, gordura, então, nossa, gordura tem a rodo na alimentação hoje em dia, né? Sim. Então você vê hoje, você vê principalmente mais antigamente, né? Mas hoje você vê um movimento de pessoas tentando eliminar essas coisas do dia a dia, né? Da alimentação, mas esse é o processo físico, lembra que a gente comentou? Físico, mental e espiritual? Sim. Esse é o processo físico que eu agrido o meu fígado e que eu posso despertar a raiva. Ou eu posso já ser uma pessoa raivosa e isso já afeta o fígado. Na hora que eu incluo essa alimentação, eu encontro as duas. E aí, encontrando as duas, eu desperto o problema, desperto a patologia, desperto a disfunção. Isso pela forma como o chinês enxerga. Okay. Além disso, o fígado e a vesícula biliar ainda cuidam dos tendões e dos ligamentos. Olha como uma emoção cuida da articulação do seu corpo. Então aquela dor no ombro, aquela dor no joelho, aquela dor no tornozelo, aquela dor no punho, aquela dor na coluna. E quantas pessoas têm o tempo todo dor na coluna? Exato. O tempo todo estão tensas, eu tô tensa. Exato. Né? Todo mundo. Então tem a ver com a raiva. Olha como a raiva é importante. Muito, né? muito. Outra forma que o fígado encontra para se abrir para o mundo, e as mulheres acabam tendo contato com isso, são as unhas. Né? Mulher tem o hábito de cuidar da unha, embelezar a unha. Deixa eu aproveitar então e dar um beijo, mandar um beijo para minha manicure querida Lady Mar, que preparou as minhas unhas. Ela faz alongamentos de unhas maravilhosos. Um beijo, Lady, aproveitando. Sim. Porque eu cuido das minhas unhas. Então, e esse cuidar da unha, o fígado ele se abre desse jeito. Então, aquela unha que quebra do nada, às vezes você está acostumado a bater a mão e de repente você dá um triscadinho, quebra no meio a unha. Quer dizer, para nós, na medicina chinesa, o fígado está conversando com a gente, está falando, ó, não tô legal, minha energia não tá legal. Tá? Interessante. E por último, o que eu já uso, que são os óculos, né? Me denunciando até nesse processo, o fígado ele afeta os olhos. Então, miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbimiopia, que é aquele cansaço, a vista cansada, né, ao longo dos anos, né? Tudo isso são formas como o fígado se mostra. São sinais que ele vai acendendo no seu corpo para que você acorde. E nós não temos isso na nossa cultura. Não temos, de ver que a gente nem imagina que o fígado, por exemplo, faz isso. Né? Faz isso. Então, e aí na minha opinião, de todas essas que eu falei, eu acho que a que mais hoje a gente encontra problema, principalmente nos pais, jovens pais que têm filhos hoje em torno de 13 até uns 17, 18 anos. E os jovens pais hoje em dia, que é a questão da expectativa, que é uma emoção que está muito linkada no fígado, que está ligada à raiva. Por quê? Eu espero
que meu filho seja uma pessoa assim, educada, comportada, que ele alcance determinada... Faça determinada faculdade, que Isso. tenha sucesso profissional. Isso. Então eu começo a criar um mundo de expectativas e eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar. Você não alcança nem 10% dessas expectativas. Porque seu filho vai ser quem ele quer ser. Com certeza. Ele vai se relacionar. E assim que tem que ser. Então, ele vai se relacionar com quem ele quer relacionar. Sim. E quanto mais expectativas você deposita, tanto mais você guia ele para o caminho oposto do que você quer. Não é verdade? Com certeza. Então é possível, entendendo esse processo, entendendo as emoções, principalmente a raiva, que você mude o seu comportamento e consiga se libertar das expectativas. Então você vê, por exemplo, crianças hoje em dia que não sabem ouvir não, que não entendem a questão da frustração. Eu me frustro por quê? Porque ela criou uma expectativa, né? E aí, como uma criança, é bonito que a criança ela é muito pura, né? Muito verdadeira. E ela se abre com uma facilidade, e nós adultos temos o péssimo hábito de ir lá e cortar aquela expressão da criança, né? Então você está lá, a criança espera que receber determinada coisa, e aí ela não recebe. O que ela faz de imediato? Fecha o olho, bate o pé, bate a mão em algum lugar. A famosa birra. Exato. Então, o que acontece? Ou você permite que isso aconteça sempre, e essa criança então vai ver na birra uma forma de conquistar aquilo que ela quer, e aí ela não vai entender o que é frustração. Ou o que acontecia há muitas décadas atrás, principalmente com os nossos pais, os nossos avós, pancada. Entendeu? Você vai consertar a birra batendo. Exato, quer dizer, um extremo, outro Totalmente extremo, errado. e entre dois extremos nenhum deles está certo. Exatamente. Entendeu? É o caminho do meio que está certo. Não é violento e nem é permissivo excessivamente. Sim. Entendeu? Então, quando a gente entende a raiva e a gente entende tudo que ela produz a partir dela, né, quais são os tentáculos da raiva, a gente consegue, dentro da terapia holística, ajudar a pessoa a perceber o que isso funciona no dia a dia para ela. Para que ela perceba, ela se abra. Né? E ela veja, nossa, eu me comporto assim, esse comportamento leva aquilo, isso leva aquilo. Então você vai vendo, ela vai linkando as coisas. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem estar se questionando, bom, então o fato de eu usar óculos, por exemplo, o fato de eu estar sempre com um incômodo no fígado ou as minhas unhas, então isso é porque eu tenho raiva, porque eu sinto raiva, eu preciso cuidar disso. O que a gente vai dizer para essas pessoas? Precisa cuidar, porque é o que a gente já estava falando, as emoções elas são acumulativas, elas vão somando uma a outra dia a dia, e quando elas começam a se manifestar através do nosso corpo, significa que elas já encontraram um caminho final. E aí Ou seja, né, essas manifestações que você nos deu como exemplo, são sinais de que já está além. Já o corpo já está gritando, você está extrapolando com essa sensação. Essa emoção não está dando mais para se comportar, eu não consigo conter mais ela dentro de mim, então aí eu toco o sino. Como que eu vou tocar o sino? Cada um, como um ser individual e único que encontra a sua forma de pôr para fora. Sim, né? O corpo vai manifestar de alguma forma. Por exemplo, um jeito que o fígado acaba se manifestando muito é através da alimentação. Sabe aquela típica assim, nossa, estava tudo ótimo, comi aquela feijoada, me deu uma dor de estômago, passei mal, estou com gosto amargo na boca, que é o famoso gosto de cabo de guarda-chuva, né? Que é coisa do dito popular, né? Sim. E tudo isso é fígado, entendeu? Mas como é que você chegou nele? Você já tem os seus comportamentos, a alimentação chegou e ela só veio, pôs a coroinha em cima e fez um negócio acontecer, entendeu? E que isso já é uma forma de mostrar para vocês que vocês precisam buscar esse cuidado. Como que eu vou buscar esse cuidado? Eu vou entender o que é a raiva. Primeiro de tudo, eu não vou ver a raiva como um inimigo, porque sentimentos como raiva, medo, preocupação, tristeza não são inimigos. Isso é importante você frisar, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem dizer assim, bom, mas então eu não posso sentir raiva de nada? Como é que eu faço? Senão eu vou estar sempre doente do fígado ou minhas unhas vão estar sempre quebrando. Como que eu faço para não sentir? Então acho que é bom você falar pra gente sobre isso sim. Que são sentimentos e emoções que a gente sente. Sim. Né? Então, pode parecer fácil eu falar isso para vocês agora, né? Em relação a isso. Mas é óbvio que a gente tem que trabalhar isso com o tempo, dentro de uma terapia, dentro de uma terapia integrativa, né? Mas conter sentimentos
É aquele mesmo exemplo que eu falei da época que batia-se na criança quando ela não fazia aquilo que você queria que ela fizesse, ou hoje você permite a criança fazer tudo o que ela quer, né? São extremos, né? Então, esse extremo de conter o sentimento é o outro lado de você dar vazão completa a esse sentimento, né? Então, você precisa aprender a andar no que Buda, né, sempre costumava falar, o caminho do meio, né? Que é o caminho da harmonia entre as duas extremidades. Então, tem horas que você vai precisar, sim, demonstrar a raiva, mostrar que você foi ofendido, mostrar que você está incomodado, mostrar que aquilo foi agressivo. Mas se você não tiver controlado a coisa antes, você vai acabar soltando um estalo de dedo e vai virar um trovão, porque você não se educou anteriormente. E aí, trabalhar terapeuticamente é ir educando lentamente para entendimento do processo do que a raiva pode proporcionar pra gente. Porque eu posso sentir raiva. Você deve, é um sentimento humano. Assim como o medo. O medo prevê, por exemplo, que você não vai subir num edifício extremamente alto e vai ficar andando no parapeito dele. Por quê? Porque o medo vai falar, você vai cair, você vai morrer, e é extremamente importante preservar a vida. O que eu não posso, então, em relação à raiva? Você não pode conter ela, porque é um hábito muito comum, né? E aí eu vou pedir um pouco de permissão para entrar nessas questões religiosas. Muitas religiões, principalmente se nós temos em abundância no Brasil, elas ensinam que nós devemos conter os nossos ímpetos, né? E isso não é muito aceito aí para o lado do Oriente. Tanto que a forma como as pessoas estão maduramente preparadas a entender a dificuldade alheia, ela é muito mais fácil lá fora do que aqui dentro. Eu não estou falando lá fora no sentido do Ocidente, não. Estou falando realmente no Oriente. Então, as pessoas se manifestam, elas têm os ímpetos dela, né? E aí, a primeira coisa que a gente recebe quando criança é: não pode fazer isso. Não pode agir assim. Não deve agir assim, você não. E aí você ouve você não a vida inteira, e aí você passa a falar internamente: eu tenho o tempo todo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que controlar, eu tenho que buscar determinada coisa. Então você fica com esse ímpeto, que é uma das características do fígado, porque ele, lembra, o general, ele é o que dá a gana no negócio, e você fica com ele estocado, entupido de energia, e ele precisa encontrar uma vazão. E essa vazão precisa ser através da confecção de coisas. Você precisa. Então aí o que a pessoa faz? Ela superlota o dia dela, entendeu? Aí a gente tende, isso aí talvez você consiga até me ajudar, as mães sobrecarregam os filhos com suas expectativas. Então, nossa, eu não fui uma bailarina, então eu vou pôr minha filha para fazer balé, para fazer jazz, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro, além de ter que estudar, de ter que fazer aula de reforço, de ter que fazer aula de teatro, de ter que chegar à noite e ainda fazer tarefa de casa. Isso tudo mexe com o fígado, isso tudo mexe com a expectativa, isso tudo mexe com a raiva. Por quê? Na hora que a criança não corresponde, a mãe derruba a raiva em cima dela. Então, o importante para nós, para a gente poder combater esses processos, é aprender a dialogar, aprender a se expressar, a falar: olha, eu não estou confortável com essa situação, eu não aceito... Eu não gostei disso, daquilo... Isso. E a gente é totalmente... cortado, né? Tolhado. A gente não pode falar essas coisas. Ou a gente não pode falar, ou a gente fala brigando. Porque aí é o extremo. Aí você já extremou, entendeu? Aí você já foi pro extremo. Ou você fica quieto, que é o extremo, e aí você engole aquele processo, ou você vai vociferar isso com raiva. As duas são raiva, mas estão em opostos. Agora, se eu chegar para a pessoa e falar assim: olha, aquele comportamento que você teve, ele me incomodou profundamente. Você tem que rever isso perto de mim, porque eu não admito isso. Nossa, né? Pensa, você falando isso para alguém. O quanto a pessoa vai falar: nossa, sim, essa pessoa vai ficar desesperada. Ela vai falar: não, ele está bravo comigo. Não, o outro não sabe ouvir e talvez você não consiga falar. Então o problema essencial é a comunicação. E você desenvolve 300 formas de buscar emoções daqui para frente. Isso, né? É um aprendizado, né, Rodrigo? Constante. E o terapeuta holístico, ele serve para isso. Ele serve para linkar esses acontecimentos no corpo, linkar na mente, linkar na espiritualidade. Como você pode entender todos esses conceitos ao mesmo tempo que você se trabalha, se melhora. Por isso que as pessoas procuram, por exemplo, yoga como uma forma de estilo de vida. Porque o yoga, o professor de yoga, ele é obrigado a estudar conceitos da filosofia yogi, né?
Então, ele prevê muito esses conceitos metafísicos, psicossomáticos. A meditação é a mesma coisa, entendeu? A medicina chinesa tem a dela. O Reiki é um deles, por exemplo. Né? O Reiki, ele prevê através dos chakras as situações. Então você consegue entender os chakras, o estudo dos chakras, você consegue entender como fazer. Né? Então esses são os caminhos para se chegar num consenso. Né? E nós temos a sua clínica como Sim. uma opção para essas terapias integrativas, não é? Sim, sim. Ela está em Ribeirão. Isso, a gente está em Ribeirão Preto. O conceito Religare, que é o nosso conceito, está ativo desde 2016, que é a própria palavra deu origem à palavra religião. Mas o conceito religare, ele vem do latim no sentido de reconectar. Né? Se você for ver a fundo, não existe um ser humano na face da Terra que não esteja conectado com a espiritualidade. Mas o problema é a percepção que nós temos dessa conexão. E nós lá na Religare, eu falo dos meus colegas, nós temos yoga, nós temos pilates, nós temos estética, coisas comuns de clínica, né, que são excelentes. Nós temos também a terapia holística voltada para o reiki, para a acupuntura, temos a parte de terapia de casal, temos hipnose, né, que já teve algum hipnólogo aqui no seu programa, né, então a gente adora isso também. Tem uma terapia nova que é de Ribeirão Preto, né, o criador ele chama Tise. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem todos os terapeutas trabalhando por isso, vivendo disso, né, nós temos eventos que são meditações gratuitas, reiki voluntário, eventos de sábado que nós oferecemos para a sociedade a oportunidade de conhecer todas as terapias que nós temos lá, ao custo de um pacote de fralda geriátrica. Que maravilha. Que a gente capta esse pacote, a gente doa para o hospital que precisa, né, os idosos, principalmente adultos que precisam, estão em estado terminal, então a gente passa isso para eles. Né? Eu fiquei muito feliz com a sua participação Eu que aqui. fico feliz, agradeço. Muito obrigada. Aprendemos inúmeras coisas. Fica aberto o convite para que você volte novamente. Só me chamar. A gente estenda este assunto. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns pela clínica, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado. Obrigado, pessoal.